programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. No decorrer de todo o período da ditadura militar, intelectuais, políticos, professores, estudantes, enfim, todos aqueles que ousaram manifestar sua opinião contra o Estado repressor instalado, sofreu algum tipo de perseguição. Os educadores, desde aquela época até os tempos atuais, sempre estiveram na mira do Estado repressor. E continuamos a conversa com o professor Luiz Dulce, que foi o primeiro presidente do nosso Sindiúte, na época UTE, onde a gente discute os 50 anos do golpe civil-militar e como a educação foi um instrumento importante de resistência e de protagonismo. Você ficou preso quanto tempo? Nós ficamos presos um mês. Sob qual acusação? A acusação era de que nós estávamos subvertendo a ordem política e social do país. Fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional, num inquérito chamado policial militar. Fizemos a nossa defesa, dizendo que não, que nós estávamos lutando legitimamente em defesa dos direitos dos educadores, e acabamos não sendo pronunciados depois. Não fomos processados, porque o próprio Tribunal, o Superior Tribunal Militar, considerou que a acusação era pouco consistente. Mas, de qualquer maneira, a repressão ao nosso movimento, que foi muito violenta, nós fomos presos, mas muitos outros professores e professoras foram perseguidos no interior. Eu me lembro que em Ponte Nova, funcionários da delegacia de ensino correram com barra de ferro atrás de professores. Muitos diretores querendo bajular o governador, o secretário de Educação ou a delegada de ensino, ameaçavam os professores, mandavam para a Secretaria de Educação a lista dos faltosos para cortar o ponto. Havia muita repressão e isso assustava muito, porque nós estávamos ainda numa ditadura. Muitas cidades, depois de 40 dias de greve, acabaram voltando por repressão. Mas eles não conseguiram inviabilizar, 40 dias em 79. Em 1980, com as prisões e tudo, a greve acabou demorando menos. Mas a solidariedade foi muito bonita também. Eles não puderam, por exemplo, nos bater, bater em nós, nos torturar, porque durante todos os 30 dias que nós ficamos presos, tinha uma vigília permanente em rotatividade, durante o dia, inclusive com alunos. Os nossos alunos, meus alunos do Três Poderes aqui na E nesse período é que foi a greve de fome? Nesse período nós fizemos. Avaliamos que era preciso, porque com a prisão, o risco do movimento acabar imediatamente era muito grande. Naquele contexto de ditadura, ameaça de prender outros colegas, o risco de que o movimento fosse destruído era muito grande. Então nós resolvemos fazer a greve de fome para dar uma visibilidade maior para aquela causa. E ficamos 9 dias em greve de fome. Mas como nós sabíamos que o apoio fora era muito grande, houve manifestações muito bonitas na igreja São José, por exemplo. E as vigílias foram o principal. Só da gente saber que a greve não tinha acabado, que a luta continuava, que os professores, até por solidariedade a nós, mantinham o seu movimento, aquilo dava muita força para a gente continuar. E embora a greve tenha sido derrotada do ponto de vista das reivindicações, a UTE saiu moralmente fortalecida, porque a prisão foi uma demonstração de fraqueza da ditadura, não de força. A ditadura e o governo estadual da ditadura demonstrava na prática que não era capaz de dialogar e resolver pela negociação uma luta sindical que recorria a formas de repressão. Tanto é verdade que depois que nós fomos libertados e que a greve terminou, mais uns 20 mil professores se filiaram ao nosso sindicato. Eu, por exemplo, fui convidado para ser paraninfo do Instituto de Educação. Houve uma votação entre os alunos do Instituto de Educação e tinha 2 candidatos.
o governador Francisco Pereira e eu como presidente do nosso sindicato. E a votação não era por mim, né? Era de elogio à nossa luta, de valorização da nossa luta. E o governador perdeu e a nossa greve ganhou. Eu fui lá, contra a vontade da diretora, que ficou irritadíssima, né, de saber que o governador, proposto por ela, tinha perdido, e que o presidente do sindicato, proposto pelos trabalhadores da educação, tinha sido escolhido para Paraniva. Bom, Dulce, 50 anos depois do golpe, quais são as lições, na sua opinião, que a gente não pode esquecer? De todo esse período, do que foi o protagonismo da educação na resistência, quais são as lições que a gente não pode deixar para trás? É uma opinião, né, pessoal. Eu não sou um historiador, sou professor de português de carreira, mas eu acho que, seja para resistir ao regime autoritário, seja para superá-lo, né, e para avançar nas transformações da sociedade em defesa das maiorias, eu acho que tem algumas lições que a gente aprende, né, e que nós já aprendemos naquela luta. A primeira é que a luta não pode ser feita só por cima, só na esfera da política. Tem que ser feita de baixo para cima com os movimentos, né, com as organizações populares. E que a luta não pode ser feita só pelas lideranças. A gente tem que criar canais para que a base, para que os integrantes todos de uma categoria, de uma cidade, de um país, possam participar do processo, né? Qualquer luta ela é tanto mais forte quanto maior raiz ela tiver na base da categoria, né? A UT, que depois se tornou o Sindiúti, é um dos sindicatos do Brasil que tem o maior número de filiados, né? De todas as categorias. Porque ele nasceu da luta. Provavelmente, se nós já tivéssemos uma sede chique, muito dinheiro, né, um aparato, não sei o quê, talvez nós tivéssemos menos filiados. Mas como nós criamos um sindicato a partir do movimento, né, a luta que nos ensinou que era necessário uma forma de organização, nós não tínhamos imposto sindical, funcionamos sempre com a contribuição voluntária dos professores, né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi rodar o estado inteiro, convocando os professores para ajudar a organizar a sua própria entidade, da mesma forma que eles tinham organizado o seu próprio movimento, né? O movimento não foi feito a partir de Belo Horizonte, alguém teve ideia e aí espalhou para o interior, não. Eu me lembro uma vez que uma professora do Jequitinhonha ligou e nós atendemos no comando e ela disse assim, isso em 79, quais são as reivindicações? Já entramos em greve, né? Quer dizer, não foi uma coisa que alguém mandou, orientou, impôs, foi fruto da consciência da própria base, né? E foi assim que a ditadura caiu no Brasil. A ditadura teria permanecido durante muito mais tempo se não tivesse havido um amplo movimento operário, camponês, de professores, de bancários, de outras categorias, né, da juventude. E foi assim também que nós conseguimos fazer grandes transformações sociais no Brasil nesses últimos 35 anos, né? Quando a gente consegue transformar, é porque houve mobilização de base, é porque a população se organizou, né? É porque o movimento não foi feito só no âmbito da política institucional, mas também a partir das bases sociais. Eu acho que essa é a principal lição. E no caso do nosso sindicato, que sempre se manteve muito ligado à base, né? Sempre foi um sindicato que funciona de baixo para cima. E essa capacidade de combinar a luta pela educação com a luta pelos demais interesses, né, da nossa categoria e de todas as categorias. Então eu acho que houve um aprendizado muito grande. Eu quero concluir essa minha resposta dizendo que eu depois participei de outras coisas, das diretas já, das campanhas vitoriosas do presidente Lula, né, ao Palácio do Planalto, mas para mim, pessoalmente, existencialmente, não houve luta tão bonita e tão marcante quanto aquelas de 79 e 80 do professorado mineiro. Eu agradeço. Você é professor de língua portuguesa, mas essa conversa foi uma aula de história que eu acho que é muito importante para a gente que está na profissão agora, para a minha geração e para a geração que está entrando na escola pública. Agradeço a oportunidade da entrevista, te convido a estar assistindo sempre Outras Palavras, sempre que você estiver em Belo Horizonte.
Eu também agradeço. E parabéns pela iniciativa de fazer o programa. É muito importante que essa causa e a experiência dos professores possa ser socializada com um público mais amplo. Força nessa iniciativa.